Eu vou falar de mama agora, porque você sabia que existem diferentes tipos aí de mama? Você tem curiosidade em saber qual que é o tipo de mama mais desejado aí entre as mulheres? Nós convidamos o Dr. Juliano Pereira, que é cirurgião plástico, para tirar todas essas dúvidas com a gente, poder mostrar todos esses tipos hoje aqui no nosso programa, porque ele trouxe hoje, digamos que é um tabuleiro, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, viu? Boa tarde, Débora. Boa tarde, telespectadores. A gente trouxe um tabuleiro aqui que são os tipos de prótese de mama, mas que podem ser aplicados também para a gente entender quais são as mamas mais comuns dos pacientes. Então, tem a mama que é uma mama mais jovem, que é a mama mais desejada, né? Então, se a gente vê essas mamas mais... Essas são as próteses com base redonda e mais projetadas. Então, esse sempre é um maior desejo das pacientes. E aqui mais abaixo, a gente vê as próteses que são em gota ou próteses que são de perfil anatômico, que elas representam uma mama que tem uma queda, e ela pode ser por um grande volume ou por uma flacidez cutânea na mama, que tem vários outros tipos de indicações, né? Então, a gente tem aí pacientes que já amamentaram e tudo mais e tiveram a queda das mamas por causa disso, né? Então aqui a gente tem os diversos tipos de próteses que podem ser utilizadas representando as mamas. E doutor, cada mama tem então uma diferença? Sim, tem as pacientes que têm aquela mama muito grandona, que a gente chama de gigantomastia, ou seja, mama gigante, em que é indicada uma mamoplastia redutora. Então o que a gente faz? A gente reduz o tecido mamário, fazendo com que a paciente tenha uma mama menorzinha e também tenha um colo mais preenchido e tudo mais. Esse tipo de mama é uma mama que incomoda bastante a paciente no dia a dia dela, então não é uma cirurgia estritamente estética, é uma cirurgia necessária para a paciente fazer as suas atividades todas do dia a dia. Muitas vezes fica marcando aqui o ombro, machuca no sutiã e até para fazer exercícios físicos e tudo mais é muito peso. Então é uma cirurgia que, inclusive, quando indicada numa gigantomastia muito grave, até planos de saúde e o próprio SUS pode ser indicada essa cirurgia. E doutor Juliano, sobre o tamanho da prótese de silicone, que hoje a gente está falando, né, sobre as próteses, eu até vi que você trouxe também alguns tamanhos. Tem um tamanho ideal e um limite para ser colocado? Não existe um limite para ser colocado, isso depende do desejo de cada paciente. Mas o que a gente sempre busca no nosso dia a dia é trazer a harmonia àquele corpo. Então, muitas vezes, quando a paciente, se por acaso a paciente tem um desejo de uma mama muito excessiva, a gente tenta explicar para ela e demonstrar que a prótese não é indicada para ela, que pode trazer malefícios. Então, um volume, mesmo que ela queira um volume elevado, a gente tem uma certa limitação, mas a gente vê próteses muito volumosas que são colocadas e no futuro pode causar algum tipo de malefício para o paciente. A tendência, né, a partir do ano de 2020, sempre são próteses cada vez menores, porque as pessoas estão buscando um perfil mais slim fit, né? mais atlético, mais natural. Então as pessoas têm buscado uma prótese cada vez menor, sempre com colo mais marcadinho e tudo mais, mas próteses cada vez menores do que no passado, quando a gente tinha ali nos anos 2000 e tudo mais. Que era aquela febre, não era? Febre de mamas grandes, bumbum grande e tudo mais. Hoje as pessoas buscam aí uma prótese, uma mama naturalidade mais natural. E eu tô com duas aqui agora, doutor, eu vou pedir até para você explicar um pouco delas e até uma. O doutor trouxe ela até cortada, eu vou pedir até os meninos para mostrarem aqui, ó. Trouxe ela cortadinha para mostrar o que tem dentro. Posso abrir? Pode apertar bem. Olha, aqui a gente consegue ver que é uma prótese, que a gente cortou essa prótese para demonstrar que o gel que está dentro dela é um gel muito coesivo, ou seja, mesmo que haja um rompimento, uma rotura dessa prótese, esse gel ele permanece aderido em si próprio. Então a tecnologia cada vez mais
mais desenvolvida para a gente poder... Eficiente, né, doutor? Eficiente, exatamente. Mas aí é uma curiosidade que muita gente tem, o que tem dentro da prótese? O que tem dentro da prótese, olha, o que seria dentro da prótese? Eu não sabia que era um gel, eu sabia que era bem molinho, mas eu não sabia que era desse jeito, olha. É um gel, é bem interessante isso aí, curioso, né? É curioso. A outra prótese que você tem em mãos é uma prótese de perfil anatômico. Então essa tá fechadinha, né, doutor? Tá fechadinha. Ela tem um colo, ela marca um pouquinho menos o colo, então essa prótese é considerada anatômica em gota. Isso. Então ela é muito utilizada também para reconstrução mamária pós-câncer, em algumas indicações também da paciente não quer ter aquele colo mais marcado, que é uma mama mais natural, um outro tipo de prótese que a gente tem. Esse seria o estilo gota, não é? Estilo gota, exatamente. E doutor, qual a base da cirurgia plástica é a mesma para todas as cirurgias? Por exemplo, cada tipo de mama é um tipo de cirurgia diferente? Cada paciente requer uma indicação, mas a maioria tem um objetivo comum, que é ter uma mama bonita, uma mama saudável e uma cirurgia segura. Então é importante sempre a gente fazer essa cirurgia com um profissional adequado, num hospital adequado ou numa clínica com as condições adequadas para a cirurgia. As mamas, mesmo as mamas grandonas, bem grandonas, que a gente precisa fazer uma redução mamária, ela também permite a recepção de uma prótese. Então a gente faz a mama redutora com a colocação do implante. Com isso, a paciente vai ter uma mama mais durinha, ela palpa e ela tem ali um tórax durinho. Quando a gente não coloca a prótese, ela vai ter uma mama menor, mas nem sempre ela vai ter aquela sensibilidade de uma mama mais firminha, durinha no futuro. Firminho. E para quem faz, doutor Juliano, a mastopexia seria aquela redução da pele, não é a pele da pessoa. Todas as mulheres que fazem essa mastopexia, elas têm que colocar a prótese de silicone ou não? Nem sempre. A paciente que tem um volume muito pequeno dessa mama, um volume baixo, a gente tem que aumentar com a colocação do silicone. Mas pacientes que, por exemplo, têm a mama caída, mas não amamentaram, tem uma mama bem glandular ou bem durinha, a gente pode levantar as mamas mesmo sem colocação de prótese. E doutor, aquela pergunta ali que chove também, que eu acho que é uma das perguntas que mais você recebe lá no seu consultório. Idade para fazer a mamoplastia, existe um limite de idade ou não? Olha, não existe um limite de idade para cirurgia mamária. Se a paciente estiver com a saúde adequada, com os exames pré-operatórios adequados, com uma avaliação clínica e cardiológica adequada, ela é apta para uma cirurgia. E na outra ponta, a paciente mais jovem que deseja aumentar suas mamas ou fazer uma cirurgia mamária, é indicado que ela faça 5 anos após a menarca. Que é a menarca? É a primeira menstruação. Então, mesmo, por exemplo, menor de idade pode fazer cirurgia na mama? Pode. Se ela teve a primeira menstruação aos 10, 11 anos, ela pode operar normalmente aos 16, 17 anos. Olha, 5 anos depois. Então, 5 anos depois, por quê? Porque a gente entende que essa mama já está completamente formada. Então, por isso a gente consegue fazer a cirurgia com segurança, preservando as funções da mama. Exatamente. Agora o pós-operatório, doutor. Cicatriz. A mulher sempre tem aquela questão da estética, não é? Porque hoje a tecnologia está super avançada e tem aí a fisioterapia, né? Depois o pós-operatório. Agora a pergunta é sobre cicatriz. Existe, cada cirurgia tem uma cicatriz diferente? Sim, as cirurgias que a gente tem a redução mamária ou a mastopexia, normalmente é aquela cicatriz em T na mama ou algumas vezes, em alguns casos a gente pode até fazer em L. Quando é só a colocação do implante mamário, é uma cicatrizinha pequenininha que ou é embaixo da mama no sulco inframamário, pode ser pela auréola ou pela axila também. Vale ressaltar que a cicatriz, ela depende de uma técnica bem aplicada, ou seja, do fechamento por planos ali daquele tecido, mas também do característica genética do paciente. O que é uma cicatriz? É uma resposta do nosso corpo a um trauma na pele. Sim. Seja ele um trauma por cirurgia ou um trauma por algum acidente, por exemplo. Então, isso tem uma grande relevância, que é a genética do paciente e também respeitar as orientações do médico no pós-operatório. Isso é importante. Manter aí o repouso necessário, etc. Exatamente. Doutor, a cirurgia
da mama, a mastopexia, ela pode perder, aí a mulher ela pode perder a sensibilidade nas mamas, independente da cirurgia, ou da mastopexia, ou da mamoplastia, ela perde um pouco? O mais comum de acontecer é uma perda de forma momentânea da sensibilidade da areola. Então, pode acontecer da paciente não ter nenhuma perda, pode ter uma perda parcial ou momentânea, normalmente regride de 3 a 6 meses, ela volta ao normal. E mais raro é a perda ou diminuição da sensibilidade mesmo definitiva. Mas também temos tratamento para prevenir isso e mesmo que aconteça, lutar para ter um tratamento correto e trazer de volta essa sensibilidade da areola. Com certeza. Ou seja, dúvidas é com Juliano Pereira. A gente vai deixar aqui o seu Instagram, doutor. Eu vou pedir até para os meninos colocarem o seu Instagram aqui novamente. Vão te perguntar lá, porque você sabe que chove pergunta, né? Porque aqui no Band de Mulher também chove pergunta. Doutor, quero te desejar um excelente 2023. Muito obrigada aí por você sempre estar aí com a gente no Band de Mulher, trazendo sempre essas dicas, né? Todas essas novidades aí da tecnologia da cirurgia plástica. E muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, Débora, toda a equipe, um feliz 2023 e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero deixar um beijo especial para toda a sua equipe também, todas as meninas que eu sei que elas estão assistindo lá na sua clínica, viu? Super beijo para você, viu, meninas? Muito obrigada aí.